Olá, meus amados, é um prazer estar aqui com vocês para aprender um pouco mais da Palavra de Deus em mais um Lições para a Vida Cristã. Essa oportunidade nós vamos estar aprendendo e estudando mais sobre as parábolas de Jesus. Nós vamos estar estudando sobre a parábola da vinha. É uma parábola muito importante para nossos tempos e para os tempos de Israel também era muito importante. E nós vamos estar estudando o que Jesus quis dizer para eles e o que Jesus quer dizer para nós através dessa parábola hoje. Antes de nós começarmos o estudo da nossa lição, vamos fazer uma oração? Pai nosso que está no céu, santificado seja o seu nome. Estamos na sua presença, Senhor, para lhe agradecer pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui para aprender um pouco mais de Ti. Te pedimos que o seu Santo Espírito esteja conosco, nos ajudando a compreender as suas palavras, a compreender as lições contidas nessas mensagens e que nós possamos colocar em prática na nossa vida diária. Que o seu Santo Espírito possa abençoar todos aqueles que estão assistindo esse vídeo. Obrigado por tudo, abençoe a todos aqueles que precisam em nome de Jesus. A parábola da vinha é a nossa lição 3 da nossa série de lições sobre parábolas, dessa nova série de parábolas. E o verso áureo da nossa lição, o texto base para o estudo da nossa lição, se encontra em Mateus 21:33. Essa é a parábola da vinha. E antes de eu ler o verso áureo, eu queria contextualizar os irmãos. Jesus veio, contou aquela parábola dos dois irmãos, Ele estava pregando no templo, então veio os fariseus e falou com que autoridade que ele ensinava no templo. Então ele contou a parábola ali do pai e dos filhos, para mostrar a obediência, o valor da obediência para aqueles que servem a Deus, que Deus quer que você obedeça através da sua vida, através das suas ações, não através de palavras, porque palavras não vai levar ninguém para o céu. Mas a nossa vida, as nossas atitudes, a nossa obediência a Deus é o que vai nos levar para o céu. E é isso que Deus quer de cada um de nós. E é isso que nós devemos colocar em prática na nossa vida. Transformar a nossa vida. Não ser um cristão por falar, mas sim um cristão por atitude. Então, continuando após essa parábola dos dois filhos, Jesus emenda, por assim dizer, outra parábola em seguida. E a parábola começa dizendo assim, que é o verso áureo da nossa lição. Ouçam outra parábola. Certo homem proprietário de terras plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar uvas e construiu uma torre. Depois arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Então, o primeiro versículo da nossa parábola começa falando que certo homem comprou uma terra e plantou uma vinha nessa terra. E também fez um lagar, um tanque ali para amassar as uvas, para fazer o vinho. E ele plantou essa vinha e depois de um tempo ele foi viajar e deixou algumas pessoas cuidando dessa vinha. E a parábola continua, e nós vamos ver nas próximas lições o decorrer dessa parábola, que é muito importante também. Mas hoje nós só vamos estudar esse verso, porque tem muitas mensagens maravilhosas contidas nesse verso para nós. O começo da nossa lição vem trazendo para nós que Jesus ilustra através dessa parábola. Parábola nós sabemos que é uma ilustração, então nós devemos entender o que Jesus quis dizer. E essa ilustração foi de uma vinha, E essa vinha, a lição vem trazendo para nós que era a casa de Israel. Que quando Jesus estava falando ali, essa vinha era a casa de Israel. Então Jesus disse que o lavrador veio e plantou uma vinha, na terra. Então Deus escolheu um povo, o povo de Israel, para ser o seu representante aqui nessa terra. Então ele deixou, e depois ele foi viajar, esse lavrador foi viajar, depois de plantar e cuidar da vinha, e a vinha crescer, ele foi viajar e deixou outros cuidando. Então, trazendo para o literal, Deus veio, escolheu Israel dentre todas as nações do mundo, e depois de escolher Israel, ele queria que Israel fosse luz para o mundo. E nós vamos ver isso através da lição. E trazendo para os nossos dias hoje, nós sabemos que nós somos o Israel espiritual. Então, Deus requer de nós, o povo de Deus, o Israel espiritual, o mesmo que ele queria de Israel naquela época. O mesmo que o lavrador que plantou aquela vinha queria. Que Israel fosse luz para o mundo. Esse mundo que está em trevas hoje, O mundo que estava em trevas na época de Jesus, ali quando Deus escolheu Israel para ser a luz do mundo, ele quer a mesma coisa, que nós sejamos luz, que nós levemos Jesus, que nós levemos o conhecimento de Deus àquelas pessoas que estão na escuridão. E a nossa lição vem trazendo outro ponto importante, outro aspecto importante, porque ele traz essa parábola. O interessante é que a nossa lição liga essa parábola com uma parábola de Isaías também. Isaías capítulo 5, versículo 1 e 2, vem falando também sobre uma parábola. E diz assim, eu vou ler um pedaço para vocês.
Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha em um outeiro fértil, e a cercou e a limpou de pedras, e a plantou de excelentes vides, e edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar, e esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Então, assim, o paralelo da parábola é o mesmo. O que Isaías quis dizer ali é o mesmo que Jesus quis dizer. Os dois plantou uma vinha, né? Os dois esperavam que essa vinha frutificasse e desse frutas boas, maravilhosas, uvas, mas na verdade essa vinha bem cuidada, né? Deu uvas más. E mostra para nós que Jesus preparou essa terra, né? Mostra para nós essa parábola que não foi escolhido a esmo, né? O lavrador, ele diz que ele escolheu uma terra boa, plantou nessa terra a vinha, cuidou, limpou as pedras, né? Tirou as pedras, adubou ali essa terra para que ficasse uma terra fértil para se plantar. E da mesma forma, a lição traz para nós, no final, né? Pulando um pouquinho para o final, a lição traz para nós que Deus fez a mesma coisa. Deus ali, ele preparou o terreno para plantar essa vinha. Então, numa época que o mundo estava em trevas, falta de conhecimento de Deus, né? E a Bíblia diz, por falta de conhecimento, o meu povo perece. Então, tinha falta de conhecimento de Deus na terra. Deus separou do meio dos idólatras, do povo ali que cometia, fazia idolatria, tirou Abraão, né? Disse para Abraão, sai do meio da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Então, Deus separou do meio da idolatria, um que era obediente a Deus, né, que queria fazer a vontade de Deus, fazia a vontade de Deus, e levou para uma terra distante. E com Abraão, Deus firmou um pacto que falava que de ti farei uma grande nação, de ti será bendita essa nação, né? Então Deus ali já preparou o terreno, tirou Abraão do lugar onde ele estava, né, e fez de Abraão uma grande nação. Escolheu a descendência de Abraão para ser os representantes de Deus. Da mesma forma, nós hoje, Deus escolheu o povo que tem a verdade, né, que tem o conhecimento das Escrituras, aqueles que guardam os mandamentos de Deus. A Bíblia diz que o povo de Deus é aqueles que guardam o mandamento de Deus e tem o testemunho, a fé de Jesus. Então, esse povo é o povo escolhido e separado, o povo que Deus preparou para levar luz para o mundo. Nós sabemos a história do povo de Israel, nós sabemos as bênçãos e maravilhas que Deus fez para Israel através do tempo, né, irmãos? A lição vem contando para nós também que depois disso, né, depois ali de Abraão, Deus conversar com Abraão e prometer fazer dele uma grande nação e prometer abençoar os descendentes dele, depois de Abraão veio Isaac, depois de Isaac Jacó, e dali de Jacó já veio os 12 filhos, né, e começou Israel, então, dali em diante. E nós sabemos que se multiplicou rápido até chegar na terra do Egito. E a lição traz um ponto importante para nós, que a lição pergunta, uma das perguntas da lição é por que Deus permitiu que o seu povo fosse até o Egito, né? Porque Deus poderia ter livrado eles do Egito, mas por que Deus permitiu que eles fossem até o Egito e acontecesse aquilo com eles? Porque o Egito era a maior potência do mundo naquela época. O Egito era o império dominante, o maior império dominante naquela época era o Egito. Então Deus não é por cauda, Deus é por cabeça. Então o lugar que eles deveriam levar a mensagem, o lugar que Israel deveria ser luz, deveria começar pelo topo. Então ele levou José primeiro até o Egito e ele levou José até a posição de governador. É claro que José ajudou, né? José era o instrumento usado por Deus, e ele foi se permitindo ser usado por Deus, e fiel àquilo que Deus pedia. E Deus foi elevando José até que ele foi governador do Egito. Então, quando Israel foi para o Egito, ele tinha um representante como governador do Egito. E era para essa nação escolhida por Deus ser luz naquele lugar, levar Deus para aquelas pessoas, para que aquelas pessoas pudessem transmitir junto com eles Deus ao mundo, como a maior potência. E na época de José aconteceu tudo bem, foi caminhando legal, assim dizer, né? José foi honrando a Deus enquanto era governador, e o povo do Egito foi reconhecendo o Deus de Israel, porque através de José foi reconhecendo que Deus estava com ele e as maravilhas que Deus fazia com José. Mas José veio a falecer e passou-se o tempo, o povo de Israel acabou virando escravo na terra do Egito, e chegou um momento que Deus diz assim, agora eu vou libertar vocês. Acabou o tempo de sofrimento, acabou o tempo de escravidão, e eu vou mostrar para os egípcios que eu sou Deus. Porque os egípcios esqueceram do Deus de Israel. Passou o tempo, os egípcios foram se esquecendo do Deus de Israel. E a lição traz para nós que Deus
livrou o povo de Israel através de uma série de acontecimentos, as pragas do Egito, né? E o interessante, um ponto interessante também que a lição traz para nós é o paralelo que nós vamos passar também aqui como Israel espiritual. Da mesma forma como Deus libertou o povo de Israel do Egito através das pragas, Deus também vai livrar o seu povo das pragas que vai cair nos últimos dias. A lição mostra isso para nós, que as pessoas vão estar perseguindo o povo de Deus, o Israel espiritual, nos fins dos dias, que está muito próximo, irmãos, né? Nós devemos conhecer, Deus, o povo vai estar perseguindo da mesma forma também que os egípcios perseguiam ali o povo de Israel, e Deus vai nos livrar, vai mandar as pragas para atingir essas pessoas e vai livrar o seu povo. E depois nós sabemos, no decorrer da história, que Deus livra Israel através do Mar Vermelho e mostra para os povos daquele deserto, né, os povos que viviam naquele deserto, vários milagres que Deus fazia para Israel, para que os povos, e muitos povos, reconheceram que o Deus de Israel era o Deus verdadeiro. Então, enquanto Israel estava com Deus, enquanto o povo de Israel estava com Deus, as pessoas, os povos daquele lugar, viam e reconheciam que Israel era o Deus verdadeiro. O Deus de Israel era o Deus verdadeiro. Mas também em contrapartida, irmãos, e é por isso que a lição traz para nós que a videira deu uvas bravas, né? Porque em contrapartida, Israel, mesmo passando por tudo isso, mesmo tendo a promessa de Deus, mesmo sabendo que o povo de Israel era o povo escolhido por Deus, nós vemos, através das lições passadas e através do Evangelho, que o povo de Israel cresceu em soberba. E sempre que o povo de Israel crescia em soberba, eles se afastavam de Deus. Então o problema é, eles sabiam que eles eram o povo escolhido de Deus. E isso subiu para a cabeça. Isso fez eles querer ser mais do que os outros. Ao invés de eles levarem Jesus, a mensagem do Evangelho aos outros, o amor de Deus, a compaixão de Deus aos outros, eles pegaram isso para eles e olharam para as outras pessoas com desprezo e falaram assim, não, nós somos mais do que vocês, nós somos o povo de Deus, nós somos o povo escolhido por Deus, nós temos as maravilhas de Deus, Deus está do nosso lado, então nós somos melhor do que vocês. Aí veio os sacerdotes, os rabis, aqueles entendidos da palavra de Deus, e eles olhavam as pessoas de cima, né? Tanto é, irmãos, que nós vemos várias vezes ali os sacerdotes, os rabis, desfazendo daqueles chamados gentios, né? Muitas vezes eles olhavam com desprezo e até zombavam e ridicularizavam esses gentios, e não entendiam que Jesus veio morrer por todos. E eles ficavam com conhecimento fechado para eles, não transmitiam esse conhecimento aos outros. Da mesma forma nós, porque essa lição, esse verso, é um paralelo tanto para Israel da época de Jesus, quanto para o Israel espiritual de hoje, irmãos. A lição traz esse paralelo. Mostra para nós que se nós, o povo de Deus hoje, aqueles que se dizem o povo de Deus hoje, né, não levar o evangelho de Deus a outros, nós somos uvas bravas. Não vai servir de nada. Deus não aceita, porque o conhecimento que Deus deu para nós não é só para nós. O conhecimento que Deus deu para nós é para nós transmitir e levar a outros. Porque pensa só, nós temos o conhecimento. Nós temos o conhecimento que foi dado por Deus a nós. E se outra pessoa não tem esse conhecimento, como que ela vai adquirir esse conhecimento? A única forma dela adquirir esse conhecimento é se nós chegarmos nela e mostrar o que Deus quer para ela. Então, às vezes nós falamos assim, o irmão que está no mundo não vai ser salvo, ou o irmão daquela outra denominação não vai ser salvo, né? Ou aquele irmão faz isso, aquele irmão faz aquilo, está errado. Mas como eles vão saber que estão errados se nós, que sabemos qual é o certo, não falarmos para ele? Como que eles vão sair das trevas se a luz de Deus não for até eles? Esse que é o ponto que a lição vem trazendo para nós, e esse é o ponto que Jesus quis mostrar ali para os judeus, nesse versículo da parábola, né? Vem dizendo também outro ponto importante, né? Eu quero ler um texto aqui para os irmãos, sobre o que nós devemos transmitir aos outros. O texto se encontra no livro Parábolas de Jesus. Diz assim, ó: passando, pois, o Senhor misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. Então está mostrando atributos de Deus para nós. E continua dizendo assim, este era o fruto que Deus desejava receber de seu povo.
na pureza do caráter, na santidade da vida, na misericórdia, amor e compaixão, deveriam mostrar que a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Quem que era o povo que conhecia a lei de Deus? A quem foi dada a lei de Deus? Foi dada a Moisés, no Monte Sinai. Moisés era de que povo? Do povo de Israel. Nós sabemos disso. Então, qual era o povo que conhecia a lei de Deus? O povo de Israel. Como que o resto do mundo, as outras nações, ia conhecer a lei de Deus? Se o povo de Israel, que tinha esse conhecimento, passasse a eles. Quem é o representante de Deus hoje? O Israel espiritual. Aqueles que guardam os mandamentos, a lei de Deus e tem o testemunho de Jesus, a fé de Jesus. Então, como que as pessoas vão conhecer a lei de Deus? Se aqueles que conhecem os mandamentos de Deus transmitem a eles. Esse que é o ponto. Deus pede que nós levemos, que nós tenhamos pureza de caráter na santidade da vida, na misericórdia, no amor e na compaixão que devem ser mostrados. Então, assim, irmãos, Deus pede pureza de caráter. Por quê? Porque quem tem o coração puro, né, tem esse desejo de levar a mensagem a outros. Da mesma forma que era com Jesus. Porque Jesus veio para ser o exemplo em tudo para nós. Ele veio para ser o exemplo, e nós vamos ver daqui para frente, né, nas próximas lições, que Jesus veio para ser o exemplo do povo de Israel. Então Jesus, ele levava a mensagem a todos aqueles que precisavam. Então ele foi a Samaria beber água no poço e ele viu a mulher lá. Se fosse um sacerdote ali, um fariseu, ele nem falaria com aquela samaritana. Mas Jesus sabia que a missão dele era levar o evangelho e a mensagem, o conhecimento de Deus a todos. Então ele vai, fala com aquela samaritana, e aquela samaritana depois, cheia do Espírito Santo, leva a mensagem a outros. Da mesma forma, Jesus também ajuda a mulher cirofenícia. Da mesma forma, Jesus também ajuda aqueles 2 gadarenos. Então todos aqueles que Jesus se aproximava, ele buscava ajudar. E outras parábolas, outros lugares mostram que os fariseus, o povo de Israel, os líderes de Israel não era assim. Via lá o publicano caído e passava de longe. Via um necessitado precisando de ajuda e não ajudava. Via um gentil ou uma pessoa de outra nação lá e se achava melhor, nem falava com eles. E nós temos que tomar cuidado, irmãos, porque a lição mostra isso para nós não sermos assim hoje. Nós não devemos olhar para um irmão, uma pessoa de outra denominação, uma pessoa que está no mundo e nos acharmos melhor do que eles, porque esse é o problema. Nós devemos olhar para ele com o olhar que Jesus olharia. Nós devemos olhar para ele e pensar assim, Jesus também veio morrer por ele. E eu vou mostrar agora o que ele tem que fazer para aceitar esse sacrifício de Jesus na sua vida. Que nós possamos entender, irmãos, a comparação da vinha que Jesus diz ali nessa parábola, que somos nós essa vinha. E que nós possamos dar bons frutos e não frutos, uvas más, como diz a parábola de Isaías que foi dada. Da mesma forma como Israel deu frutas más e nós temos a história deles para que nós possamos nos inspirar hoje, nós, hoje, enquanto é tempo, porque ainda temos tempo, por mais que esteja acabando, ainda temos tempo, nós possamos dar frutos bons e levar a mensagem àqueles que precisam. Que Deus possa abençoar a todos. Chegamos mais ao fim desse estudo, dessa lição. Até o próximo Lições para a Vida Cristã. Mas antes de nós encerrarmos esse vídeo, eu gostaria de convidar os irmãos para o nosso congresso que nós vamos ter aqui em São José do Rio Preto, dia 19, 20 e 21 de dezembro. O nosso congresso que tem por título Minneapolis, 1888, um bálsamo para o seu povo. Nós vamos ter esse congresso aqui em São José do Rio Preto. Os irmãos que estiverem interessados, por favor, vão ser bem-vindos. Entre em contato conosco para mais informações. A nossa irmã Cidinha vai estar esclarecendo as dúvidas dos nossos irmãos. Deus abençoe a todos. Quem puder curtir, compartilhar o nosso vídeo, ajuda bastante o nosso trabalho. Nós estamos começando um trabalho aí, mas que Deus possa nos ajudar no nosso trabalho a avançar e Deus possa ajudar vocês que assistiram esse vídeo aqui também e abençoar a todos. Até o próximo Lições para a Vida Cristã.